Vamos falar um pouquinho sobre o que é texto, né? Normalmente a gente tem também algumas ideias pré-estabelecidas na nossa cabeça e a gente acaba não parando para observar todas as possibilidades. Então, o texto é o seguinte: se você procurar qualquer definição em qualquer lugar também, você vai achar exatamente isso que a gente vai falar agora. Texto é uma mensagem que tenha sentido completo, ok? Que saiu de alguém, que é o emissor da mensagem, para outro alguém, que é o receptor da mensagem. Na verdade, a gente já está falando sobre a teoria da comunicação, né? Para a comunicação acontecer, pessoal, a gente precisa do quê? 3 itens importantes. Quais são esses 3 itens? Emissor, receptor e referente, que nada mais são do que quem está falando, para quem está se falando e sobre o que está se falando, que são as benditas das 3 pessoas lá gramaticais, das 3 pessoas do discurso. Só que a gente não pode entender como texto somente uma mensagem que seja verbal, né? Que se utilize de palavras. Por quê? Texto é qualquer tipo de mensagem que saia então de um emissor e que tenha como destino um receptor. Então, por exemplo, você saindo lá para a balada, você já decidiu que hoje eu vou passar o rodo, eu vou acabar geral. O que você vai fazer? Você se veste de acordo com essa mensagem que você quer transmitir. Tanto menininhos quanto menininhas vão fazer exatamente a mesma coisa. Então você todo trabalhado ou você toda trabalhada lá para passar o rodo geral na balada, estão passando uma mensagem adiante e sem que você abra sua boca, né? Mesmo que você não fale absolutamente nada, só a forma como você compôs o seu personagem, né, vai passar então a informação adiante daquilo que você deseja. Da mesma maneira que uma música, um prato de comida, uma manifestação artística qualquer, de artes plásticas, os meus elefantinhos aqui, ó, eles passam mensagens, qualquer tipo de mensagem, então, que tenha um objetivo pré-estabelecido, que tenha saído de alguém e que tenha como objetivo um interlocutor, é um texto. É isso que a gente precisa começar a observar. Como possibilidades textuais, inclusive já fazendo referência aos gêneros textuais lá que são cobrados ou pela Unicamp ou por outras provas de outros estados, a gente tem que levar em consideração que eu tenho maneiras diferentes de compor esse texto. Se eu fizer então uma composição verbal somente, eu estou utilizando da linguagem verbal. Se eu tiver uma composição não verbal, eu estou me utilizando da linguagem não verbal, que a gente vai trabalhar no próximo vídeo. Se eu quiser a fusão das duas possibilidades linguísticas, eu também posso ter a linguagem verbal e a não verbal. E, inclusive, eu vou sustentar todo esse texto a partir de uma tipologia textual. Por exemplo, eu posso ter o tipo dissertativo, o tipo narrativo ou o tipo injuntivo. E dentro disso ainda eu posso mostrar esses textos de maneiras diferentes, que são os gêneros textuais. Então, no mesmo gênero textual, eu posso ter, inclusive, várias tipologias textuais diferentes. Eu posso ter o tipo dissertativo e o tipo narrativo. Por exemplo, se eu quiser relatar alguma coisa, né, dentro daquilo que eu estiver dissertando, eu posso fazer uso lá do tipo narrativo, dentro de um único gênero textual. Tá? É isso que a gente vai começar a trabalhar, inclusive nas próximas aulas, quando a gente for falar de redação, tá? De literatura também, porque automaticamente a gente acaba falando de tipos diferentes, de gêneros textuais diferentes também, se a gente levar em consideração a Unicamp, de novo, a medida da Unicamp, com os contos, com a peça, né, de teatro, com os romances, com também o fato da gente poder ter ali a poesia, né, que é o texto em verso. Nós temos várias possibilidades e é isso que a gente vai, inclusive, verificar como tendência das provas todas, né? Porque nós estamos sendo convidados agora a observar as infinitas possibilidades que a gente tem de construção textual. Então, ao invés da gente ficar ali tão bitolado numa única possibilidade ou em possibilidades que eram pré-determinadas, né, a gente tem agora a consciência de que existem outras possibilidades de apresentação textual.
Então a gente começa a considerar essas outras possibilidades, começa a analisar essas outras possibilidades e começa inclusive a poder se manifestar através dessas outras possibilidades também. Olhem o que nós estamos fazendo aqui, esse encontro pelo YouTube, não é excelente isso? É uma nova forma de linguagem, né, estabelecida, uma nova forma textual, de apresentação textual e que virou febre, simplesmente, né? O YouTube, ele é a grande ferramenta agora de comunicação e de disseminação de conhecimento. Então é mais uma possibilidade. Imagina daqui a alguns anos a Unicamp cobrando que você faça um vídeo para o YouTube, poste lá no YouTube e eles avaliem através do link. Imagina só, já é uma coisa para a gente ir pensando, né? Quem sabe para um futuro próximo aí, alguns anos a gente tenha alguma possibilidade ou uma outra plataforma qualquer, né? Ainda bem mais dinâmica, bem mais, sei lá, de alguma outra forma que a gente consiga interagir de uma forma mais rápida, tá? Então a ideia é que a gente comece a considerar um texto não simplesmente como mera junção de palavras. Texto é muito mais do que isso, e isso acaba inclusive suscitando uma nova conversa, uma próxima conversa que a gente vai ter, que é a respeito de como a gente faz para conseguir compreender, refletir, observar todas as informações que chegam até nós, que são infinitas também, né, as informações, e que sugerem então a nossa reflexão. De novo, é isso que as provas estão cobrando da gente. Se a gente parar para pensar nas propostas de redação, independente da escola que você vai prestar a prova, nós temos como tendência isso também, né? O fato da gente cada vez mais ser convidado a refletir sobre o mundo em que a gente está inserido. E essa reflexão ela tem que ser compartilhada, porque essa é a palavra, né, de ordem do novo tempo que a gente está vivendo hoje. Compartilhar. A gente compartilha essas reflexões a partir lá do texto que a gente é convidado, se não obrigado, né, a escrever lá nos vestibulares todos que a gente presta, ok? Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês comecem a refletir de uma maneira mais aprofundada, né, a partir dessas nossas conversas que eu tenho proposto para vocês. Se vocês estiverem gostando, eu peço que vocês comentem, além de dar o like aí, que vocês comentem também, para eu verificar se vocês gostam desse tipo de vídeo ou não, porque a ideia é que a gente mescle tudo isso aqui dentro do canal para não ficar só análise de obra literária, tá bom? Quem não se inscreveu ainda, se inscreve aí para poder acompanhar os vídeos novos a toda semana, e eu conto com a participação de vocês. E se quiserem falar comigo, já conhecem meu e-mail também, podem entrar em contato toda vez que vocês desejarem, tá bom? Obrigada, tchau, tchau!